rapaziada, e o Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã 2-0 pro Mengão. E esse resultado e o começo do Leonardo Jardim aí à frente do Flamengo, né, tá chamando a atenção da imprensa, da mídia esportiva Brasil afora. A gente vai conferir aqui nesse vídeo, a gente vai ver o pessoal do Sport TV News, beleza, pessoal? Dando a opinião deles depois dessa vitória do Flamengo, repercutindo aí a vitória do Mengão, beleza? Então vocês vão conferir o que eles falaram aí do Flamengo, do Jardim, Paquetá, enfim, desse jogo, dessa vitória do Mengão, beleza? Acompanha o vídeo porque tá muito top. E não esquece, deixa o like aí pra fortalecer o canal, já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? E sem mais enrolação, bora então conferir. Cheio de reencontros. Se fosse pra botar a resenha em dia de verdade, o jogo teria atrasado. Foi aquele abraço rapidinho, boa sorte e a gente se fala mais tarde. Entre os elencos de Flamengo e Cruzeiro, é um tal de quem trocou de lado, quem quase foi pra um, por pouco não fechou com o outro. E todo mundo quer dizer que levou vantagem. Foi bom pro Cruzeiro, né? Nós mantemos o Matheus Pereira, né? Vai ser o 10 da seleção. E nós agora com o Gerson, Caio Jorge. O Flamengo queria o Caio Jorge, não deu conta de levar também. O Caio Jorge tá numa boa fase, mas eu acho que é mais jogador. Fabrício Bruno, com certeza. Fabrício Bruno. E nós vamos pegar eles hoje aqui, vai ser 2-0 e o Gerson, ó, vai ficar chorando, porque você não vai ter a torcida do Flamengo a teu favor hoje. Bem, se os rubro-negros, de modo geral, acreditam que fizeram bons negócios e os cruzeirenses também estão satisfeitos, faltava rolar a bola para saber quem tinha razão, pelo menos nessa noite. Dos pés de Arrascaeta, que um dia também já vestiu as cores do rival, saiu o cruzamento para Léo Ortiz acertar o travessão. E na sequência da jogada, o camisa 9 em campo mostrou cedo a que veio. Caio Jorge, machucado, não jogou. Foi cobiçado pelo Flamengo. Mas Pedro quis deixar bem claro que gol ele sabe fazer. O artilheiro apresenta suas credenciais no início do jogo. Pedro! Protegeu, driblou, tirou do goleiro e chegou a 100 bolas na rede no Maracanã defendendo o rubro-negro, com 111 marcados no estádio. O atacante é o 5º maior goleador do Maraca em todos os tempos, atrás de Zico, Roberto Dinamite, Romário e a um gol de igualar o argentino Doval. 100º gol nesse estádio que é único, né? E um dos maiores estádios do mundo e é gratificante demais. Sem palavras para cada marca que eu bato aqui no Flamengo. No lance seguinte, Arrascaeta teve a chance de ampliar, mas Fabrício Bruno salvou em cima da linha. O Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações e levou perigo ao gol do Rossi. Um cenário que se repetiu no segundo tempo. Início avassalador do time da casa. Bola na trave. Arrascaeta bateu pro gol na trave! Chute perigoso, a última defesa de Cássio no jogo. Tá sentindo muito, vai sair o Cássio. Ele cai sobre o braço e lesiona o ombro. Cássio saiu para a entrada de outro vira-casaca, o goleiro Matheus Cunha, que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro nessa temporada. O Gerson deixou o campo depois de uma atuação apagada. E solitário no banco, ouviu os ex-admiradores extravasarem ressentimento. Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou e chegou a encurralar o Flamengo no campo de defesa. Até que uma bola recuperada no meio-campo virou ótimo passe de Samuel Lino para Carrascal fechar a conta. Carrascal! Carrascal! Que frieza! Que momento! Carrascal! Uou! Que toque incrível! Para os ex-colegas que permaneceram naquele grupo antigo do Zap, melhor silenciar o telefone hoje. Mas cada um defendendo o seu lado, né? No dia seguinte, às vezes rola a resenha, mas como eu falei, cada um defende o seu e hoje, graças a Deus, é o Flamengo. Reencontro que deixou um lado mais feliz que o outro, mas o fato é que o Flamengo ontem jogou melhor. A gente já pôde perceber, ou pelo menos eu percebi, algumas diferenças na equipe agora do Leonardo Jardim. Trocou um pouco mais da posse de bola. Eu via que o Flamengo ele sempre se defendia muito com a bola.
E ontem a gente já viu isso um pouco diferente. E mais do que isso, acho que os jogadores estavam mais compactos, assim, se aproximavam mais para receber a bola, os meias, também os atacantes. Acho que talvez esse tenha sido um ponto positivo. Pedro mais participativo. Pedro muito participativo. Vai mudar o GPS do Pedro. E fez um golaço, Pedro, né? Vamos combinar. Não, Pedro assim, teve uma falha bizonha da defesa ele entregou do Cruzeiro. essa bola para ele, mas mesmo assim, mas ele insistiu. Brigar por ela, teve habilidade, depois teve força e fez um gol de centroavante, que ele quase sempre faz, né? Que é o que ele quase sempre faz, talvez seja o melhor centroavante do Brasil. Em atividade no Brasil, eu não tenho dúvida. Para mim é o melhor. Né? Era um jogador para estar sendo observado na seleção brasileira. Tá crescendo na hora certa? Dá tempo ainda para ele? Pois é. Eu acho que daria. Não, mas ele é aquela vaga que tem pouquíssimos pro Ancelotti escolher. Ele tem insistido no Richarlison, né? Será que aquele jogador extra entre os 26 não pode daqui a pouco ser um desses? Um Pedro? O jogador que se extra destaca, é o Neymar. vai bem? Se for, vai ser o Neymar, amiga. Também tem isso. Bom, mas não cabe enfim, mais um, não. Um Flamengo que não sei se é melhor do que o que era com o Felipe Luiz. Acho que ainda não dá para dizer isso. Em relação ao dessa temporada, talvez mas será que não melhor. melhoraria? Seria um caminho natural para o Flamengo ir se encaixando com o tempo com o Felipe Luiz? Eu nunca acho. saberemos. Eu também acho. Não tenho nunca saberemos, nunca saberemos. Mas a gente, assim, tem a chegada de um novo treinador. Tem um pouco da mudança de postura. E a gente vê também, taticamente, dentro de campo, o time se comportando diferente. A gente já imagina que tem um toque, tem uma pitadinha de Leonardo Jardim. Mas, claro, que tem muito ainda da digital do Felipe Luiz. O Cássio pegou essa bola, viu? Ela bateu na trave, mas ele desviou. Foi uma grande defesa. Olha lá o Arrascaeta. A Arrascaeta chegando muito, conseguindo oportunidades, inclusive com a ajuda do Paquetá, que enfiou ali acho que umas 4 bolas pro Arrascaeta. Se entenderam melhor. Pela primeira vez, acho um entendimento muito bom. Outra grande defesa do Cássio, que acabou saindo machucado, né? Esse no chute aí entrou do o Ace, entrou o Matheus Cunha. O Cruzeiro comprometeu seu jogo no erro de início de partida. Depois ficou difícil para jogar um time que ainda não está ajustado, que acaba sendo campeão mineiro, mas que ainda tem muita dificuldade. E quem contrata o Tite tem que saber que isso vai acontecer nos primeiros meses, né? E tem que ter a paciência. O Cruzeiro pode ser o lanterna da competição hoje. Se o Vasco empatar, o Cruzeiro é o lanterna. Vasco-Palmeiras. É verdade. Nesse momento, o Cruzeiro é o 19º com 2 pontos. Só à frente do Vasco, que é o último colocado com 1 ponto. Agora, é um bom time com muito jogador de capacidade, por isso que eu acho que o Flamengo fez uma partida boa ontem. Uma partida boa, só que veja que os 2 gols, né? Esse gol também, que é um gol muito bonito, o Cruzeiro erra a saída de bola e o Flamengo nem faz uma grande pressão. O Flamengo faz a pressão, uma pressão boa para forçar o erro, mas é um erro que uma equipe de alto nível não pode cometer 2 vezes, uma no começo e outra no fim do jogo. E aí o Flamengo com o Carrascal chega ao 2º gol. E o Paquetá, a gente viu ali ele falando várias vezes sobre onde ele prefere jogar, um pouco mais à direita do campo. Ele não estava bem como aquele atacante espetado, mas ele ali se movimentava entre a intermediária e o ataque. Acaba sendo mais 2 meias, né? Porque o Arrascaeta vira um meia atacante. O Paquetá pode ser um meia atacante, né? Não é exatamente... Muda um pouco a configuração tática, como você estava dizendo. Embora o Felipe Luiz tivesse colocado já os 2 jogando juntos, mas em posicionamentos diferentes. Vai se azeitando também, né? O posicionamento do Paquetá, e ele vai entendendo um pouco melhor como ele pode funcionar ali junto com a Arrascaeta, mas nesse jogo em especial, acho que foi uma das melhores atuações do Paquetá. A amostragem ainda é pequena, ele tá chegando e precisava desse tempo, muito porque logo que desembarcou aqui no Brasil, ele estava um período sem jogar, ele vinha sentindo dores nas costas e também precisava dessa retomada, mas estava em ação quando estava jogando na Europa. Agora, me parece que é uma evolução que já começa a dar sinais, Joana. Até a primeira linha do Flamengo, né, com a opção do Royal do lado direito, é para dar mais espaço e mais conforto para o Paquetá, né? Você vê que ele escolhe o Alexandre, que é um cara que sobe mais, mantém o Royal para fechar o lado direito e dá essa maior circulação para o Paquetá. Aos pouquinhos a gente vai ver a característica do Leonardo Jardim, né, a digital dele nesse trabalho. Acho que o que você fala, Kelly, é a mesma impressão que eu tive, né? O Flamengo
jogou de uma forma no primeiro tempo, segundo tempo já deu mais a bola pro Cruzeiro para jogar da forma que a gente viu o Leonardo Jardim jogar no Cruzeiro, né? Uma forma mais reativa. Agora, o que diferencia? É claro que a gente tem que levar em consideração que o Cruzeiro ontem não tinha Lucas Romero e Caio Jorge. E pro Cruzeiro, quando você não tem esses dois nomes, muda tudo. Muda tudo. Porque não tem um banco à altura. Não é o caso do Flamengo. Olha a diversão de Leonardo Jardim quando... Vamos mudar aqui no segundo tempo? Vou colocar aqui, então, né? Vamos botar aqui Carrascal, vou botar Luiz Araújo, vou botar o Varela no lugar do Royal, vou botar o Lino. Olha que divertido que foi. Uma brincadeira boa, né? Olha que gostoso. Entendeu? O Pedro Raul? Não, esse não. Gente do céu, assim, temos alguém que definitivamente implica com o Pedro Raul. Assim, é muito... a diferença, é muito talento junto, gente, no Flamengo. E aí é para qualquer banco. Eu usei o banco do Corinthians, mas é para qualquer banco de reservas do Brasil. Você olha, você tem um jogador no banco de reservas de um nível... Assim, não quero desfazer, não é uma questão de desfazer do jogador, dizer não tem nenhuma condição, não. Mas o nível é mais baixo. Você olha para o banco de reservas, você tem um nível... Todos os times do Brasil. Até Palmeiras é o que se aproxima mais, mas também não é igual. O Abel olha para o banco do Palmeiras e ele vê alguns jogadores ali, olha, esse está começando. No Flamengo, eram 2 jogadores da categoria de base ontem, no banco de reservas. Everton Araújo e o Wallacian. Sendo que o Wallacian, o Flamengo nem queria que estivesse lá. O Wallacian, o Flamengo já está... Quase emprestou, fez né? Fez de tudo para negociar, acabou não dando certo, ficou. Então, não que eu acho que a categoria de base também não presta, né? Acho que você tem que ter jogadores de categoria de base, não só no banco de reservas, mas no time titular. Faz bem para o futebol brasileiro, inclusive. Mas o Flamengo escolhe os seus jogadores para colocar ali. Fica muito difícil para um jogador de categoria de base conseguir espaço no Flamengo. Tem que ser muito extra classe para ter espaço. E no Cruzeiro, a gente está com os velhos problemas, né? A gente não... São 2 meses de trabalho em que o Cruzeiro ainda não encantou. Isso. Importante vitória do Flamengo, a segunda vitória não, né? Um empate. Segunda vitória, vai. Sim, ganhou nos pênaltis. Segunda vitória, vai. Isso. Do Jardim no Flamengo. Eu me permito começar por aquele que foi talvez o principal destaque, né? Não só do Flamengo, mas do jogo, o Paquetá, que não havia sido titular contra o Fluminense e muita gente já colocou em xeque como é que vai ser a relação, enfim, dentro e fora de campo do Jardim com o Paquetá. O Paquetá é titular contra o Cruzeiro, quase na sua posição de origem, ou pelo menos no seu habitat natural, e faz um grande jogo, aliás, justifica ou começa a justificar tamanho investimento. E o que eu tenho de apuração sobre a atuação, o rendimento do Paquetá contra o Cruzeiro, que não surpreende e não surpreendeu no caso o Jardim e a comissão técnica. Não que o Felipe Luiz não o fizesse, tá? Porque eu não fui perguntar para as pessoas como é que era o tratamento com o Felipe Luiz, mas perguntei sobre o Jardim. E me explicaram que o Jardim tem o costume, sempre que chega e começa a desenvolver um novo trabalho, fez muito isso no Médio Oriente, ele passou lá por 3, 4 clubes nos últimos anos, ele senta para conversar com jogadores, sobretudo aqueles jogadores que a pressão é maior, que a responsabilidade é maior, jogadores mais polivalentes, para tentar entender e perceber qual é a posição que ele mais se sente confortável, onde ele gosta mais, onde ele rende mais, mas claro, com o Jardim também colocando em cima da mesa aquilo que ele enxerga para o jogador. Então, com o Paquetá, o que me explicaram é que houve uma conversa, uma de forma significativa, para juntos definirem a melhor posição para o Paquetá. Que desde que chegou, muita gente fala que pode ser segundo volante, pode ser meia, pode jogar mais aberto à direita, enfim, como ponta. E o Jardim conversando com o Paquetá, juntos definiram que, para já, num primeiro momento, a melhor posição para o Paquetá no ataque do Flamengo é o meio-campo centralizado. Foi onde ontem ele praticamente carregou o Flamengo nas costas durante bom tempo. Então não surpreendeu a boa atuação, porque o Paquetá se colocou à disposição mais para jogar ali e porque o Jardim também entendeu que num primeiro momento, até pensando de forma mais coletiva do que individual, o Paquetá renderia bem ali. É um jogador que pode cumprir outras funções, isso no decorrer do jogo, né? Pode cumprir, como eu disse, pelo menos 3 funções com qualidade, mas que nesse primeiro momento, começo de trabalho do Jardim,
o Paquetá é homem de meio campo. É ele que vai ajudar a desenvolver o futebol do Flamengo juntamente com a Arrascaeta, por exemplo. Porque ficou, né, como é um jogador que joga em várias posições no meio de campo, aí o Felipe, né, em algumas vezes joga como segundo volante, joga aberto pela direita, qual que é a melhor posição, né? E ontem, de fato, acho que foi a melhor atuação dele pelo Flamengo e é legal esse bastidor que o Bruno traz, dessa conversa, então, do Jardim com o Paquetá antes do jogo. Sim. E ele se sente mais à vontade, ele de fato como um meia mesmo, né? Pelo corredor central, posso falar talvez, assim? Eu acho que na seleção brasileira, quando a gente pensa no melhor momento do Paquetá, a gente vê ele no meio, sabe? Isso. Porque no West Ham, devido à necessidade do West Ham na Premier League, ele chegou a atuar de centroavante, chegou a atuar pela beirada do campo, até no Flamengo isso também. Mas, quando a gente pensa na melhor versão do Paquetá, é ele atuando pelo meio. Tanto que naquela seleção, no time ideal da seleção, a gente pensa, por exemplo, ali no Bruno Guimarães, o Casemiro e o Paquetá. Esses dois, com certeza, e ele... E ele atuando ali no meio, um trio de meio de campo, já que a gente... ou se não tiver o quarteto ali na frente, certo? Exato. Mas quando o Paquetá na sua melhor versão e tá na sua melhor versão, a gente pensa ele no meio de campo ali da seleção. Agora, ele tem que recuperar a forma, porque ele é um jogador importante e ontem a gente viu ele muito bem. A ver se ele vai continuar dessa forma ali. O que vocês acham? Manda aí no chat pra gente, tá? Tem muita gente perguntando do Corinthians também, a gente vai falar já, tá? Naquela altura, eu expliquei aqui no Fala Fonte que a viagem atrasou, mas pelo menos os profissionais do Jardim já estavam trabalhando, acompanhando jogos antigos do Flamengo, acompanhando um pouco mais de forma minuciosa o perfil de cada jogador do Flamengo. E o que me explicaram pela manhã é que entre esses vídeos, essas observações, até chegar ao Rio de Janeiro, um dos, perfis mais avaliados de forma mais minuciosa, detalhada, pormenorizada, foi o perfil do Paquetá. Não me explicaram basicamente se eram jogos do West Ham, jogos da seleção brasileira, dos tempos de Lyon, mas o que me explicaram é que boa parte dos vídeos de análise do elenco do Flamengo, tudo bem que agora é o dia a dia, é o olho no olho, o treino, a atividade física, a recuperação física, mas naquela altura, não tendo o jogador olho no olho, os auxiliares do Jardim, entre outros vídeos, analisaram bastante o passado recente do Paquetá. Então não surpreende, porque a conversa não foi só com o Leonardo Jardim. O que me explicaram é que essa conversa com o Paquetá foi ampla. Não foi somente Jardim com o Paquetá olho no olho. Envolveu a comissão técnica, porque foi a comissão técnica do Jardim que já veio ou vinha observando possibilidades de mexida no campo do Lucas Paquetá. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam conferir o pessoal do Sport TV, né? Programa Sport TV News repercutindo a vitória do Mengão pra cima do Cruzeiro. Ótimas atuações aí de Paquetá. Emerson Royal também jogou bem. Carrascal entrou um pouco sonolento ali, mas deixou o gol dele. Pedro, né? Cada vez mais escalando aí no ranking de artilheiros aí do Flamengo no Maracanã. O Jardim encaixando o time do Flamengo aí. Então, ótimas notícias aí para toda a nação flamenguista, né, rapaziada? E olha só o que seguem falando aqui do Paquetá, né? Olha isso. Já vai se orientando. Não dá para fechar os olhos pro que fez Lucas Paquetá hoje. Sua qualidade nunca foi questionada. Mas sim, como seria sua resposta, como seria sua resposta nessa tentativa de encaixe, né, pessoal? Então, aqui, ó, não dá para fechar os olhos para o que o Paquetá fez hoje. Sua qualidade nunca foi questionada, mas sim como seria sua resposta nessa tentativa de encaixe. Hoje ele distribuiu o jogo, marcou, se apresentou e foi eficaz, gerou o jogo e quando embalar, você já sabe, né? Realmente, quando o Paquetá embalar, né, rapaziada? Aí esquece que qualidade ele tem e muita. Joga demais o Paquetá. Então vamos ver aí com o Jardim como que o Paquetá vai estar se saindo aí, né, pessoal? Eu acho que o começo já é promissor, já demonstra aí que tem tudo para dar muito certo, né? Tem tudo para dar muito certo. E olha essa imagem aqui, tá aparecendo aí para vocês, né? A primeira imagem só do Paquetá aqui. E logo ao lado aqui a imagem do Paquetá com o Gerson aqui do lado, né? O Gerson, cara, né?
tinha tudo aí pra talvez tá sendo protagonista principal, um principal nome, um dos principais nomes aí do Flamengo. Escolheu sair, né, ir pro Zenit e agora teve que voltar correndo pro Cruzeiro aí. O Cruzeiro ainda deu uma moral aí pro Gerson, porque, né, tomou a decisão totalmente errada, ele juntamente com o Marcão lá, o seu pai, né, enfim. Muito vaiado no Maracanã o Gerson. Tá aqui o Gerson, pra quem que precisa do Gerson, né, com o Paquetá, né? Paquetá encaixando nesse time do Flamengo aí, pode sair da frente, meu. Mas enfim, o que você achou do jogo do Paquetá? O que você tem achado do Leonardo Jardim aí, nesse começo, à frente do Flamengo? Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião à vontade aí, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, rapaziada, deixa o like aí pra fortalecer o canal, seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Flamengo todos os dias, belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!